Ei, meu povo! Estamos aqui em mais um episódio do Pod Nutri e esse episódio está imperdível. Hoje eu estou aqui acompanhada, muito bem acompanhada, de Elisa Mello. Ela tem 32 aninhos, é casada com o Rodolfo, mãe da Alice, da Giovana e da Sofia. E agora com vocês, Elisa Mello! Oi, gente, boa noite, bom dia, boa tarde, a hora que você for ver. Muito bom, Elisa, estar com você aqui nesse momento. Como a gente estava conversando mais cedo, né? Eu tenho absoluta certeza que esse encontro foi planejado pelo Senhor. Amém. A gente tinha tentado fazer esse contato Verdade. antes, não conseguimos conciliar a agenda, mas a agenda do Senhor chegou para esse tempo. Sim. E o mais engraçado é que esse convite, né, ele realmente aconteceu, né? Esse tempo chegou quando você passou por um processo muito, assim, desafiador. Sim. Algo que mobilizou a internet, encorajou muitas mulheres e que é visível a transformação que gerou na sua vida, né? 104 dias sem açúcar, Sim. sem refrigerante. Sim. Conta um pouquinho como que foi isso, como que surgiu isso. Fica à vontade. Então, eu venho de muitos processos, né? Você me conhece, há muitos anos. A Thaís me acompanhou bastante durante uma fase da minha vida. Eu tava no auge da minha obesidade, Verdade. né? Tava passando Eu lembro. por muitos desafios. As crianças pequenas eram, acho que, no comecinho da pandemia ou pós, não lembro. Foi muito tempo. Tem muito tempo, eu nem lembro quando que foi o ano certinho. Recém-formada lá atrás. E foram muitos processos, né, até chegar aqui. Só que eu me vi, depois da minha terceira filha, descontando tudo novamente na comida, de forma muito compulsiva, né? E eu cheguei em janeiro desse ano num nível que eu olhei pra mim e eu falei assim, peraí, Deus tá fazendo muita coisa na minha vida e eu tô fazendo isso com o que Ele fez, entendeu? Porque nós somos imagem e semelhança do Criador. E assim, eu não tava me vendo dessa forma. Sim. Então, não... É tipo assim... Não tem sentido, um né? ruído, né? Um ruído muito grande. Uhum. E assim... eu tava passando por um momento delicado, assim, na minha vida particular também. E eu resolvi fazer um propósito com Deus. Não foi em relação à comida, mas... um propósito tem a ver também. Não foi, na verdade, o objetivo não foi o emagrecimento. Sim. Foi para tratar questões pessoais minhas, né? E aí eu cortei coisas que me traziam dependência, porque no propósito a gente faz isso, né? A Sim. gente tira o que é confortável pra gente. Sim. E aí eu tirei, foram no começo 8 dias sem o açúcar, sem o refrigerante. Na verdade, o principal era o refrigerante, né? E que eu tava num nível de vício, tipo assim, meu marido, o Rodolfo, já não toma refrigerante há mais de um ano. Minhas filhas, elas são crianças, elas só tomavam porque eu comprava e mesmo assim a gente não dá a elas com frequência. Então, era uma responsabilidade toda minha. Eu pensei assim, o que eu tô fazendo com a minha casa? Sim. E aí, eu tava num nível que eu saía na rua de noite pra comprar Meu Deus. refrigerante. Eu tava nesse nível, todos os dias. E aí, eu tirei o refrigerante e falei assim, já que eu tirei o refrigerante, eu vou tirar o açúcar, que ajuda eu me forçar a tirar o refrigerante também. Porque a graça do zero não tinha graça pra mim, o refrigerante zero. O negócio era o refrigerante mesmo. O açúcar do refrigerante. O adoçante eu não gostava, eu gosto do açúcar do refrigerante. Aí eu cortei os dois e fiquei 8 dias sem rede social também. Apesar de ser meu trabalho, mas eu acho que a minha vida com Deus deve ser prioridade em tudo. Sim. E eu precisei dar essa desintoxicada pra eu me refazer, entendeu? E foram dias bem desafiadores, mas eu vivi uma experiência muito forte com Deus no secreto. E foi maravilhoso. Eu não queria nem voltar pra internet. Eu não queria nem voltar, porque apesar de eu estar passando por um momento bem ruim, foi libertador ficar sem essa... Porque vira uma dependência também. Vira. A gente sabe que hoje em dia a internet é uma dependência pra todos nós, né? E aí foi muito bom ficar sem também. Só que depois que eu vi que eu venci os 8 dias, eu falei, calma aí. Eu quero melhorar. Consigo mais. Eu falei, eu quero melhorar. Eu preciso emagrecer. Sim. Né? Deus falou muito comigo, não em relação ao corpo, mas em relação a coisas que eu precisava deixar de ser dependente. Sobre né? autocontrole. Autocontrole, relacionamento, a minha entrega, Sim, né? confiar. Exatamente. Então, foi um somatório. Eu falei, não, eu vou continuar até onde eu vou ver até onde eu consigo. Sim. E aí, eu saí desses 8 dias com a intenção de ficar 30. Sim.
Aí eu, caraca, se eu conseguir 30 dias, meu Deus. E aí, durante esses 8 dias, eu comecei aos poucos me exercitando também. Porque eu queria... Ajudava a tirar o foco. Tirar o foco. Sim. E eu falei, eu preciso movimentar o meu corpo, porque eu tava num nível de sedentarismo tão grande que eu tava tendo muita crise de ansiedade. E é impressionante como afeta o emocional quando o nosso corpo tá desalinhado, Exatamente. né? Afeta muito. E aí, eu tava tendo muita crise durante essas semanas, né? E aí eu comecei a caminhar, não aguentei nem 20 minutos da primeira vez. Só que aí foi muito legal, porque minhas filhas, Rodolfo, foi todo mundo junto. Que legal. E aí era legal, porque assim, a gente fazendo alongamento, eu tenho até vídeo. A gente fazendo alongamento, eu não aguentava baixar nada, aí as meninas iam, baixavam minha mão. Vai, mãe, você vai conseguir. Aí foi uma força, assim, sabe? E eu vendo elas, a alegria delas. Vendo você de fazendo me ver, alguma coisa por você. Exatamente. Elas ficaram no entusiasmo. Sim. Que assim, eu falei, não, eu tenho que continuar. E virou um hábito mesmo. Tanto que quando eu não faço... Hoje, eu já fico assim, tem alguma coisa faltando no meu dia, entendeu? E eu fico incomodado quando eu não consigo. Claro que a gente não tem que ser radical, né? 100% em tudo, mas foi virando um hábito mesmo. E aí eu fui me desafiando, né? Quando eu consegui os 30, eu percebi que eu tava começando a me livrar dessa dependência. E eu falei, não, eu vou tentar mais um pouco. Porque eu já tava começando a me acostumar a ficar sem. Foi muito difícil no começo, muito difícil. Mas assim, a fase mais difícil pra mim foi quando eu tava perto dos 90 dias. Porque eu tive uma TPM tão sinistra, porque nós mulheres A TPM tem de fazer a mulher realmente precisar de açúcar. Exatamente. E foi exatamente não é uma fraqueza época... da gente, não é uma falta de disciplina. A queda hormonal leva a isso. E foi junto com aniversário, foi tudo nessa mesma época. Aniversário, Páscoa, foi juntando tudo. Eu não comprei nem ovo de Páscoa para as crianças esse ano. Não comprei nem ovo para eu não ficar tentada e não... Sim. Aí, só que eu... Olha que interessante quando você traz, né? Quantas coisas você teve que mudar, mesmo sem... Na rotina. Assim, coisas pequenas. E você não tava ali, eu tô super animada pra fazer isso hoje. Você foi assim, eu preciso fazer algo. Se eu conseguir 20 minutos, Thaís, mas tá tudo bem, vai lá, 20 minutos. Amanhã você tenta mais um pouco, tenta 25. Exatamente. E aí você tava atenta também aos seus gatilhos. Por exemplo, não comprei o ovo de Páscoa. Eu tornei o errado difícil pra mim. Exatamente. Eu sempre falo isso com as meninas, né, as pacientes, as pessoas que eu converso. A gente precisa ter muito claro o que a gente quer. A gente precisa ter muito firme o nosso propósito. Por que eu quero isso? Por que eu estou fazendo isso? Onde esse lugar vai me levar? E tá realmente decidida a fazer aquele negócio acontecer. Porque como você mesma disse, a minha casa mudou quando eu mudei. Sim. Olha o poder que a mulher carrega. E mudou tudo, né? Rodolfo emagreceu junto. Não, eu fico assim, conformada, porque ele comia a mesma coisa que eu engordei 20 quilos, ele engordou o quê? Uns 5, 6 no máximo. Não, um pouquinho mais, só que não muda muito o homem, a genética é maravilhosa. É verdade. Aí... Mas ele emagreceu junto, as crianças, a empolgação delas, né? Muito nítida. E aí, enfim, mas assim, a nossa mente é muito louca, porque ela fica tentando sabotar a gente o tempo todo. Quando foi chegando perto desses 90 dias, né? Juntando TPM, Páscoa, tudo, enfim. Eu comecei, tipo assim, a ficar com muita vontade de comer doce, de fazer uma panela de brigadeiro, que é minha paixão favorita. Minha uma queda, panela de brigadeiro. E o Rodolfo sabia direitinho. Quando eu tava meio assim, atiçada, era o que eu fazia? Panela de brigadeiro. Rodolfo, você fez brigadeiro? Ele já sabe que ela não tá legal hoje. E aí, eu tava assim, desse jeito. Mas eu acho que junta a questão nossa emocional e o inimigo também na nossa mente. Porque eu comecei... quando eu tava nessa parte bem ansiosa, eu comecei a olhar para as pessoas que estavam se inspirando. E o que me fez ficar firme para completar esses 90 dias foi o propósito. Legal. Porque eu comecei a compartilhar e isso começou a inspirar outras pessoas. E aí eu comecei a ver o peso da responsabilidade do que eu tava fazendo. Do testemunho, né? Exatamente. E aí eu falei assim, caraca, tá faltando tão pouco, tipo, tá faltando 3 dias. Por que eu vou parar agora? Sim. E foi pelo propósito. Sim. E aí foi muito louco, porque quando eu consegui completar os 90 dias, eu estava tão emocionalmente bugada, que o inimigo mesmo, bagunçando nossa mente, que eu fiquei assim, que eu tava querendo tirar o mérito
de eu ter conseguido por eu ter tido vontade de fazer, entendeu? E aí eu cheguei a gravar um vídeo, mas eu não senti paz no vídeo que eu fiz, porque eu tava tão mal. Assim, uma coisa boba, mas você vê como que nossa mente tenta sabotar a gente o tempo engano, todo. confusão, né? E aí, no dia seguinte, eu falei assim, vou deixar pra gravar depois de novo, quando eu tiver mais calmo. E aí, eu gravei no outro dia, e eu falei, Deus, eu tinha preparado o roteiro, porque eu gosto de fazer isso, né, pra ficar organizado. Eu falei assim, Deus, eu só vou falar e me usa com as palavras, porque diferente de antes, né, com meu trabalho na rede social, hoje eu não quero mais só fazer vídeo pra engajar, pra monetizar. Eu quero agregar na vida das pessoas de alguma forma mesmo. E então, eu quero ser Elisa verdadeira. Exatamente. E eu peço muita sabedoria a Deus e discernimento pra qualquer post que eu vou fazer agora. Tanto que eu não faço mais todo dia, toda hora, todo momento, entendeu? Porque eu peço discernimento a Deus, sabedoria, né? Pra me ajudar com as palavras, pra não ser só a Elisa carne falando. Então, foi um vídeo muito bom. Assim, bom no sentido de que fluiu. Deus fluiu ali. E aí eu falei assim, pô, consegui 90, vou conseguir 100, né? Aí foi assim, eu cheguei nos 100 dias e foram 104 porque eu falei, cara, tá, agora eu vou me permitir comer alguma coisa. Mas o que eu vou comer agora? E eu escolhi o Dia das Mães, que foi uma memória afetiva, né? Porque esse ano foi o primeiro Dia das Mães sem minha avó. E aí o pudim, que era sempre uma coisa simples, né? Mas fazia parte de todas as refeições, assim, especiais em família. E minha mãe faz um pudim igual dela. E eu falei assim, não, o pudim eu vou comer. E comeu com leveza, comeu com leveza. alegria. Eu costumo falar que a comida, ela não é o nosso inimigo. Exatamente. Quando nós colocamos o Senhor no lugar certo, no trono do nosso coração, no centro da nossa vida, e nós tiramos todas as outras coisas que não devem ocupar esse lugar, comer não é um problema mais. Comer um doce, tomar um copo de refrigerante, comer um chocolate que você ganhou. Exatamente. Isso não vai te destruir jamais. Comer um bolo do aniversário da sua filha, do seu marido. Isso não vai te destruir jamais. Agora a questão é a motivação do nosso coração. E a dependência que a gente coloca naquilo, né? Exato, porque todas as vezes que a Elisa do passado comia um doce, comia um brigadeiro, ela estava fugindo de uma dor. Exatamente. E não buscando a Cristo. Exatamente. Não é que eu tenho que não ter problemas, não é que a minha vida tem que ser perfeita, mas é qual a postura alinhada com o céu e com a palavra de Deus que eu tenho que ter quando o problema bate na minha porta. Exatamente. Eu me afundo na comida, eu me afundo no refrigerante, eu me afundo no brigadeiro, ou eu corro para Cristo, porque nele tá o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente. Exatamente. E aí o Senhor, acredito que ele fez isso no seu coração, né? De falar, Elisa... A gente alinhou essa parte, né? Não é a comida, né? Esse vazio que você tá sentindo aí, só eu posso preencher. E é impressionante que desde o começo da minha adolescência, eu era tudo na comida. E eu fiz bariátrica, só que a minha mente não tinha sido transformada nesse sentido. E o seu coração também. Eu tava ali, exatamente. Eu vivi o processo, né? Cheguei a um objetivo muito bom, né? Mas você tinha quantos quilos? Eu cheguei a 128 quilos. Aí quando você fez a bariátrica... Aí cheguei a eliminar 56 quilos em 10 meses só. Uau! Aí engravidei, aí nessa parte que eu engravidei, né, nesse momento, eu ainda estava muito recente, né, então eu estava ainda construindo novos hábitos, né, e só que assim, a minha mente estava tentando lidar com tudo isso, né, porque eu estava muito preocupada, porque, né, a gente que é mãe, a gente fica, eu tava assim... Será que minha filha não vai ter vitamina? Porque eu tô no começo da cirurgia. Será que o meu corpo vai ter algum dano que possa prejudicá-la? Eu tava pensando só nela, né? E isso foi me deixando ansiosa e eu fui voltando com a compulsão. Só que ainda de um jeito muito leve, porque o meu organismo não aceitava. Eu não aguentava. Só que de tanta gente forçar, a gente vai aguentando cada vez mais, né? E por isso que, infelizmente, tanta gente engorda depois da bariátrica, porque não mudou... A mentalidade, né? É um atalho. Exatamente. E é exatamente essa questão que eu trago para as canetas emagrecedoras, né? Que é o auge do momento. Na época era bariátrica, agora é as canetas, porque ela traz um atalho, né? Só que a questão não é que a bariátrica é um problema, não é que a caneta é um problema, é a motivação do nosso coração a usar isso.
E se nós estamos dispostas a mudar o hábito também. Tem que ser uma ferramenta benéfica. Exato. Para agregar, né? Exato. No processo. E você saber lidar. Por isso que hoje eu vejo que eu consigo lidar de um jeito muito diferente. E como que foi importante isso? Porque foi literalmente um processo de dentro para fora, né? E eu entendi isso. Nós somos, né? Eu falo isso sempre nos stories. Nós somos corpo, mente e espírito. Exatamente, um ser triuno. Se a gente tiver com o espírito alinhado, com a mente alinhada, mas o corpo desalinhado, tá tudo ruim. Exatamente. Entendeu? Porque não tem como, é um tripé que precisa dos três ali, ó, igual esses daqui da câmera. Se tiver faltando um pedaço, vai cair, vai tá bambo. Então, eu fui entendendo isso durante esse processo e eu tô muito feliz, porque desde esses 104 dias até hoje, né, eu vejo que eu não tô mais com essa dependência. Você entendeu? aprendeu a ter autocontrole, porque de fato o problema nunca foi o refrigerante em si. Não foi, exatamente. Nunca era o açúcar em si, mas era o coração da Elisa que precisava ser trabalhado. Eu vou te dar algo no final, aí não posso revelar ainda. Mas eu encontrei uma informação que diz assim, que o nosso comer revela o nosso coração. É verdade. Então, quando eu como de forma descontrolada por ansiedade, o que é a ansiedade em si, se a gente for parar pra pensar? É preocupação com o amanhã. Sim. Então, se eu creio em Deus, sei que Ele é bom pra mim, creio mesmo, por que eu tô com dúvida? Sim. Então, na verdade, a ansiedade revela um quê? Uma incredulidade. Exatamente. Revela a nossa autossuficiência, nosso desejo de controlar todas as coisas. Como nós não conseguimos ver o que tá depois, né, do amanhã, isso desespera a gente, porque nós queremos ter o controle da nossa vida. Assumir o lugar de Deus. E para cada dia baixa o seu mal. Então, é só a gente olhar, isso nossa, mas como assim? Incredulidade do meu coração é real. É isso mesmo. Incredulidade do nosso coração, orgulho. Né? Então, quando a gente olha para isso e fala, Deus, eu preciso então mudar o meu coração. Eu costumo falar uma outra coisa, que todo problema que permanece na nossa vida significa que a gente não aprendeu a lição que ele tem para nos ensinar. É verdade. Porque os problemas, Elisa, eles não estão na nossa vida para nos destruir. Eles estão para nos ensinar. Eles estão para nos promover. Sim. Estão para nos levar para um próximo nível. Quando nós entendemos isso, a gente passa mais rápido pelas lutas. Sim. Porque a gente sai do modo, ai, tudo é ruim para mim. Deus não me ama, por que isso está acontecendo na minha vida? O que eu fiz de errado? Castigo. Sim. E vai para um movimento diferente, para a postura de... Beleza, eu não queria estar passando por isso, mas o que o Senhor quer me ensinar com isso? E foi exatamente essa postura que você teve. Porque você estava ali naquele momento de ansiedade, você se desligou do mundo, abriu seu coração para o Senhor e deixou Ele mudar você. E foi... eu estava até conversando com a pastora sobre isso, né? Durante esse processo, né? Sim. Deus foi me trazendo para perto de pessoas preparadas para me ajudar de fato, né? E quando eu fui contando para ela as coisas que estavam acontecendo, conversando, eu fui falando exatamente isso. Tipo assim, pastora, eu tô vendo que eu tô repetindo um padrão. E aí eu fico me perguntando, por que que isso acontece sempre comigo? Porque eu fico colocando a culpa em mim. A gente às vezes tem esse problema da gente se autoculpar de tudo e a gente se pune por isso. E aí ela falou assim, presta atenção, você é acostumado a viver um padrão. Só que olha quantas coisas você já quebrou até aqui. Porque antes, você passar por uma situação assim, você travava, paralisava, adoecia, ficava dependente de remédio. Depois, você passou de novo por essa situação, você já conseguiu sair. Sofreu, paralisou um pouco, mas já não precisou mais de medicação, não precisou. Agora, você não travou. Você continuou, você não paralisou. Então, você já tá quebrando esse ciclo. Sim. Entendeu? Só que... E leva tempo. E leva tempo, exatamente. Não vai ser na primeira situação que a gente vai... A gente quer acertar sempre, exatamente, né? E aí, isso que me fez... assim, ver que o quanto o nosso relacionamento com Deus faz diferença. Porque no começo, quando eu comecei passando por algumas situações, eu não tinha esse nível de intimidade. Na verdade, eu não estava nem próximo de Deus. Então, a forma como eu lidava era muito pior. Por isso que é tão importante a gente
ter um relacionamento mesmo íntimo, porque às vezes as pessoas acham que você ter um relacionamento com Deus é só você ir na igreja, é só você estar presente, estar congregando. Botar um versículo na bio. Não é, mas o relacionamento com Deus é ali o íntimo, o secreto, é a conversa que você tem com Ele todos os dias, é o que você decide Obediência. fazer. Exatamente. E aí, quando eu comecei a passar por esse processo, eu fiz uma oração assim, Deus, eu tô orando pedindo uma coisa, mas se o Senhor quiser outra, me mostra. Entendeu? Porque eu vou obedecer, por mais que doa. E Deus, durante esse processo, não demorou muito, porque eu já estava num processo de busca. Então, por eu estar num processo de busca, a gente vai começando a ter mais discernimento, a gente começa a observar as coisas, né? E aí, Deus vai falando com a gente consegue ouvir de fato, né? Ele já conhece a voz de Deus. Exatamente. Né? E aí eu fui só fazendo o que tinha que ser feito, né? Deus, eu vou fazer o que tá dentro do meu controle. O que tá dentro do meu controle e o que o Senhor manda fazer, eu faço. O que tiver fora do meu controle, eu já entrego pro Senhor, aí é pro Senhor mesmo. Isso aí. Né? E aí foi isso que eu fiz. E Ele me deu uma paz tão grande. Que, assim... Que eu acho que isso que me fez fluir ainda mais. E tudo isso por conta de um nível de relacionamento, de intimidade que eu mesma decidi buscar. E não é fácil, porque a gente tem a tendência a se distrair muito fácil hoje. Muito, muito. Então, até pra gente ter um relacionamento íntimo com Deus, precisa ser uma decisão diária. Assim como cortar o açúcar, assim como cortar o refrigerante. Assim como fazer atividade física. Exatamente. Exato. Então... E a gente às vezes fica esperando a circunstância perfeita, a motivação, né? Só que motivação, o que é? É motivo pra agir. Exatamente. E você tinha inúmeros motivos pra agir, Sim. né? A sua família, a sua saúde, seu bem-estar, sua vida com Deus. Exatamente. Então, se a gente começar a olhar pra esse ponto que motivação é motivo pra agir. Sim. E vambora, vamos seguir. Eu tô sem vontade, mas eu vou fazer o que tem que ser feito porque eu tenho um propósito, eu quero chegar em algum lugar por uma razão, por um motivo. Sim. Elisa, eu quero te fazer uma pergunta. Eu costumo falar que alguma coisa aconteceu quando tudo aconteceu. Você trouxe pra mim que a obesidade começou na sua vida, na sua adolescência. Sim. E eu quero te fazer uma pergunta. O que aconteceu quando tudo aconteceu? Então, quando eu tinha 11 para 12 anos, foi o processo de divórcio dos meus pais. E assim, para uma criança nunca é fácil, né? E nesse momento da nossa vida, foi um momento bem delicado, né? Minha mãe adoeceu, foram muitas coisas que aconteceram, meus irmãos mais novos. Então, eu sentia, por eu ser a filha mais velha, apesar de eu ter só 11 anos... Eu sentia dentro de mim um peso de responsabilidade, mesmo eu não tendo que ter. Mas eu sentia isso dentro de mim. E isso meio que foi me forçando a querer ser adulta mais rápido, a querer crescer mais rápido. E também eu tinha uma necessidade interna de viver coisas, né, pra talvez não acontecer. Por exemplo, minha mãe passou por uma questão bem delicada na parte, né, do emocional mesmo. Então, foram muitos anos que ela passou doente, emocionalmente doente, né, com uma depressão muito forte. E ela, quando ela iniciou esse processo, né, algumas coisas foram acontecendo porque lá atrás não foi tratado. E é assim, a nossa vida é assim. Às vezes a gente hoje tá fazendo uma coisa porque lá atrás a gente teve um trauma. Ignorou. E a gente às vezes nem imagina que aquilo era um trauma. Entendeu? A gente só... tá no nosso inconsciente. E aí, mesmo nova, eu tinha uma necessidade de ser adulta, de viver, de conhecer o mundo. E eu nasci e cresci na igreja. E eu me culpava porque minhas primas, os meus primos não tinham essa mesma vontade que eu. E eu me sentia muito culpada por isso. É muito louco isso. E eu cresci carregando essa culpa e comendo, entendeu? E aí eu comia e então, tentava... o seu comer era uma fuga da culpa? Era uma fuga da culpa.
E eu acho que até hoje, entendeu? Porque a gente vira mãe e tudo é motivo de culpa também. Se a gente acorda um pouco mais tarde, a criança fica chamando. Se a gente não consegue fazer, não dá tempo de fazer uma atividade, não bota numa aula de balé que quer, porque não tem condição, tudo a gente carrega culpa. Mas é uma coisa que a gente precisa aprender a lidar. E qual o antídoto pra culpa? Qual o remédio pra culpa? Eu acho que a gente tem que se tratar mesmo. Eu acho que a gente tem que se tratar mesmo, entendeu? Buscar ajuda se a gente não tá, né? E entregar pra Deus o que a gente não tá conseguindo controlar. Do meu ponto de vista, o antídoto pra culpa é o perdão de Deus e o auto-perdão. Eu acho que a minha questão maior é o auto-perdão. Então, às vezes a gente tem até dificuldade de receber o perdão de Deus, de aceitar que Deus nos perdoou. Sim. Porque a Bíblia fala que quando a gente se arrepende, confessa, Ele perdoa a gente. Exatamente. E Ele é um Deus de recomeços, Ele é um Deus que pega os nossos pecados, nossas iniquidades e lança no mar no esquecimento e não se lembra mais. Só que às vezes a gente tem dificuldade de levar no pé da letra Exatamente. a palavra de Deus quando diz que o Senhor não está mais interessado no nosso passado, que Ele faz nova todas as coisas. Sim. E aí muitas vezes a gente volta para aquele lugar. E também um dos processos da gente receber a cura de Deus é voltar lá. Sim. Voltar lá naquela Elisa de 11 anos, fazer as pazes com ela, Exatamente. amar essa Elisa, abraçar essa Elisa e perdoar essa Elisa, né? E aí todas as vezes que a culpa vier, você recebe essa Elisa e fala: Elisa, agora eu tô no controle. A Elisa de 32 anos tá no controle. E essa Elisa já recebeu o perdão de Deus. Eu recebi o perdão pra mim de 32 e recebi o perdão pra você de 11 anos. Sim. Você tá livre. Você não precisa mais se culpar de nada porque você já recebeu o perdão de Deus. Sim. E entender isso, Elisa, é tão maravilhoso. Eu tinha uma certa dificuldade de realmente confiar, né? Porque eu também tive as minhas questões em relação à paternidade, né? A pai, enfim. E aí tinha momentos que eu me sentia sozinha, sobrecarregada, e que eu tinha que dar conta de tudo e tal. E aí um dia a minha psicóloga falou assim: você precisa... ela é cristã, né? Sim. Então ela acabou que ela foi muito usada por Deus naquele momento. Ela falou assim, ótimo. Você precisa aceitar a paternidade de Deus. Aí eu fiquei assim, né? Porque como assim? Eu sou crente desde de criança. E eu aceitei Jesus com 9 anos. Como eu preciso aceitar a paternidade de Deus com 30? Como assim? E aquilo ficou no meu coração. E o diabo vinha com aquelas setas na minha mente, que eu tava sozinha. Porque ele sabe nossas vulnerabilidades. Exato, que eu tava sozinha. Onde a gente que eu não ia dar... E se eu não fizesse, eu ia estar... Se eu não desse conta, eu não ia ter ninguém pra me ajudar. Que eu que tinha que dar conta de mim mesmo. E aí, naquele momento, eu falei assim, olha aqui, eu tenho um pai. Sim. Isso aqui quem me deu foi meu pai. Isso aqui quem me deu foi meu pai. Fui apontando pra todas as coisas que eu tinha conquistado. Todos os lugares que ele tinha me levado. Sim. E eu reforcei, isso aqui foi o meu pai que me deu, e eu tenho um pai. Elisa, nunca mais. Olha só que benção. Nunca mais essa seta encontrou lugar no meu coração. Como estava me encontrando, porque eu ficava atordoada. Às vezes, no momento que eu precisava de apoio, de suporte, eu não tinha. Sim. E eu pensava, poxa... Queria tanto poder ter isso, queria tanto ter alguém que me ajudasse nisso. E eu precisei voltar, eu precisei confrontar com a palavra e aceitar. Aceitar. Porque Deus já tinha me escolhido como filha. Verdade. Já tinha me amado. Só que eu não tinha... Sabe? Quando você, na sua carne... Faltava ainda alguma coisa. Entranhar em você, assim, eu realmente reconheço e aceito que eu sou filha de Deus. Eu não sou órfã, eu não sou abandonada, eu não sou rejeitada, eu não tô sozinha. Eu tenho um pai. E o meu pai é dono de todas as coisas. Sim. Então, assim, talvez a gente fala com a nossa boca, né? Não, me perdoei, tudo mais. Mas tá ainda falta. Mas exatamente. Eu sinto muito isso em relação aos processos da minha vida mesmo, né? Eu tava até conversando esses dias, né, durante a célula, né? Que é algo que Deus ainda tá tratando dentro de mim. Porque por esses últimos processos que eu vivi, né? Essa questão dos jogos, enfim. Eu ainda carrego uma culpa em mim.
por eu ter me permitido, por até onde eu me levei e também pelas pessoas que eu afetei. Isso é uma coisa que é o que mais me atinge, entendeu? Sim. E aí eu trabalho isso dentro de mim. É uma oração diária que eu faço com Deus, porque o inimigo, ele tenta a todo momento Te acusar. me invalidar e dizer que, tipo assim, vou dar um exemplo básico. Nossa, você vai pro podcast, você vai pro podcast, entendeu? E aí eu já fui pedir, amor, ora por mim, porque eu sei que Deus quer fazer através de mim, só que eu não posso permitir com que o inimigo vença a minha mente, entendeu? Então, mas é um trabalho, né? E você não é o seu pecado. Exatamente. Da mesma forma como você errou nisso, Elisa, Sim. todos nós erramos em qualquer outra área. Exatamente. A questão é A que o seu diferença é pecado que foi foi exposto. Exatamente. E as pessoas usam isso para poder... Exato. É. Só que o nosso pecado não é exposto. O meu pecado não foi exposto. O Exatamente. pecado não é exposto. Para Deus não tem isso, pecadinho, pecadão. É pecado. Exatamente. E o Senhor já tratou isso em você. Exatamente. E tá tratando ainda. E eu vivi todo o processo, né? Todo o processo, todas as consequências. Exatamente. Né? E isso é o que mais me deixa, assim, tranquila em relação a isso. Porque quando eu decidi, né, sair que foi difícil também conseguir sair 100% por tudo que estava envolvido, né? Eu entendi durante esse processo, porque foi 1 ano para conseguir sair, né? 1 ano vivendo daquilo, né? Curtindo, né? Usufruindo. O pecado é gostoso, né? É muito. E aí, depois, 1 ano tentando sair. E durante esse processo, no começo, eu falava assim, não, vamos fazer aqui uma reserva, vamos pra sair tranquila. Controle aí, ó. Mas quando Deus começou a tratar a gente, a forjar, e a gente se colocou nesse lugar, né? Ele foi mostrando pra gente, não, eu quero fazer tudo novo. E a gente foi abrindo mão de tudo, entendeu? E assim, depois que a gente parou, a gente ainda tava abrindo mão das outras coisas, né? E aí, eu lembro a última parcela, que até o carro a gente vendeu, né? Eu lembro da última parcela que a gente recebeu e eu fiquei assim, agora eu tô livre. Uma sensação assim, de que agora eu não tenho mais nada relacionado a isso. E aí foi impressionante que aí nós começamos, depois disso, porque a gente ainda tava pingando uma renda daquilo, entendeu? E tinha uma brecha. Tinha ainda uma brecha. E aquilo me trazia culpa. Porque eu tava abrindo mão, mas eu ainda tava recebendo o que eu vendi daquilo, entendeu? Entendi. Mas aí eu falei, Deus, eu não quero mais nada relacionado, nada. E aí nós passamos por uns meses difíceis, que eu fiquei assim, meu Deus, o que a gente vai fazer? Teve que exercer a fé e a dependência. Porque, assim, a gente já estava passando por um tempo difícil, porque a gente tinha muitas demandas, né? Mas a gente ainda tinha um pingadinho ali caindo. Então, isso dava uma sensação falsa de segurança, né? E aí, quando acabou isso, que é aí que a gente, de fato, se colocou 1000%. E foi aí que Deus começou a... trabalhar. Ele já estava trabalhando, mas ele começou a gente começou a ver o resultado do processo começando a acontecer. Porque foram alguns meses a gente, assim, totalmente desorientado, só que Deus deu uma paz a gente, de que ele estava no controle, porque é muito fácil a gente falar que a gente confia em Deus, mas a gente não quer sair do controle. E a gente fica tão afoito em querer dar conta. E eu tinha muito esse padrão e eu tenho que trabalhar isso em mim todos os dias, né? Até com esse trabalho novo, eu tenho que ter um cuidado comigo, porque eu tenho a tendência a ser aquele hiperfoco, entendeu? Então, é uma coisa que eu tô tratando dentro de mim, porque eu não posso trabalhar pelo dinheiro. Apesar do dinheiro ser importante pra gente viver, pra gente conquistar nossas coisas, nossos sonhos, mas eu não posso trabalhar com esse foco do desespero, entendeu? Eu tenho que trabalhar
né? Porque nós temos que trabalhar, Sim. óbvio, mas com viver também. Sentar, Trabalhar, almoçar. mas também confiando que Deus, é Deus que exatamente, manda. porque a gente viveu o prover de Deus de forma sobrenatural na nossa vida. E é impressionante, Thaís, que não faltou nada essencial. eu Ele acredito. não deixa faltar. Não deixa. E assim, é impressionante que às vezes no dia que faltava uma coisa, Deus vinha com a providência. E não faltou nada, nada do essencial. Sim. O que é luxo, a gente não precisa. E foi muito importante viver esse processo. A gente já tinha vivido um processo assim lá atrás. Mas viver isso depois de ter perdido tudo é mais difícil. Depois que você chegou num nível financeiro e você abdicar disso tudo, né? Por isso que foi tão difícil, né? Porque nossos olhos se enchem, né? E o interessante é que eu costumo falar que, da mesma forma como nós fazemos uma coisa, nós fazemos todas as outras. Porque a forma como fazemos revela o nosso coração mais uma vez. Sim. E aí você vê, né? Um descontrole com o açúcar, um descontrole com a coca, um descontrole com o dinheiro, um descontrole com os jogos, um descontrole talvez com compras. Sim, com trabalho. Um descontrole com o trabalho. Então, revelava o coração que não tinha domínio próprio, não tinha dependência de Deus, não tinha confiança no Senhor mesmo, incredulidade do nosso coração. Tudo isso. Sim, por isso que quando algumas meninas me perguntavam, e aí, o peso, quanto que tá? Eu não tava preocupada com isso. Apesar de eu estar querendo emagrecer também, porque eu tava muito mais preocupada em mudar esse padrão na minha vida do que simplesmente o peso, porque eu sabia que ia ser consequência. Exato, porque quando eu mudo uma coisa, eu vou mudando todas as outras. Exatamente, foi isso que aconteceu e tá sendo, assim, transformador, graças a Deus. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Eu fiz até um roteiro aqui, né, mas a nossa conversa tá fluindo tão bem. Fluindo, que a gente fica até... deixando à vontade, né? Sim. Eu tenho uma pergunta aqui. Como você equilibra hoje, né? Porque a gente vê que a gente tem um padrão de descontrole. A gente precisa voltar pro controle. Como você equilibra hoje a maternidade, o casamento, as redes sociais e o seu autocuidado? Porque as mulheres falam muito assim... Ai, mas eu não consigo nutrir porque eu tô sem tempo. Por causa disso, aquilo, outro, muita correria. E como que a gente olha pra gente nesse cenário? Então, é um trabalho bem difícil, diário. São decisões a todo momento. Por quê? Porque a gente tem uma vida muito agitada, né? Nossa vida é uma loucura. Nossa vida é uma loucura. E assim, são muitas tendências. Tendência a viciar nisso, tendência a descontrolar nisso. E é literalmente escolha a todo momento, né? E aí, eu fico o tempo todo trabalhando a minha mente, literalmente. Porque presente no agora. No atual presente. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho metas diárias no meu trabalho para bater. Só que se eu tô num nível de exaustão grande, se eu tô por exemplo, hoje, ontem e antes de ontem eu produzi muito. Sim. Hoje eu acordei bem cansada. E aí eu tinha duas opções. Eu tenho a meta de hoje para bater. Só que se eu não bater a meta de hoje, o meu trabalho não acaba. Entendeu? Não é como bater ponto. Eu sou dona do meu negócio, né? É uma meta que eu estipulei, segura, possível, mas também não significa que eu tenha que fazer isso a ponto de me sangrar, entendeu? Nesse sentido, eu falei, eu não vou mais trabalhar por desespero na minha vida, senão eu entro nessa bola de neve de novo. Sim. E a tendência é grande. E aí substitui o vício. Exatamente, substitui. Aí eu saio do açúcar, do refrigerante e vou pro trabalho, entendeu? E aí, aí hoje o que eu fiz? Eu já sabia do nosso compromisso, né? E como eu tava já, minha voz já cansada, trabalhei de manhã, fiz as entregas dos vídeos que eu já tinha gravado e fui descansar. Sim. E assim, pra tá bem, pra tá feliz. Antes, eu me sentia muito culpada de descansar, entendeu? Eu não me permitia descansar. Principalmente quando a renda tava ruim, eu achava que eu não tinha direito disso. E aí, isso é um grande problema. E aí a pastora Ellen,
Ela tá me ajudando muito, maravilhosa, meu Deus, mulher de Deus. Ela falou, você precisa sentir prazer em almoçar. Você precisa tomar o seu café com calma. Sim. Você precisa ir ao banheiro fazer xixi. Deus não dá prazer a gente em fazer o xixi à toa, não. É a gente verdade. Precisa... Exatamente. É muito bom. Aí quando ela falou isso, eu, caraca, é mesmo, é tão bom fazer xixi. E às vezes a gente tá tão na correria que a gente não sente esses pequenos prazeres. É verdade. E a gente não se permite viver isso. Só que é um trabalho diário. Você falou que não se sentia no direito de descansar. Tem mulheres que não se sentem no direito de se cuidar. Isso também. Como que eu vou parar pra fazer uma atividade física 1 hora? Não pode, não tem como. Como que eu vou no nutricionista? Como que eu vou parar pra comer, botar uma mesa pra mim, arrumar uma mesa pra eu comer? Elas acham que isso é futilidade, muitas vezes. Elas acham que isso dá pra esperar, isso é pra quem pode. E eu tava um pouco assim também. Entende? Eu tava um pouco assim. E o Rodolfo me incentivava muito no sentido de... a gente tem uma empresa que a gente de estética, né? Corporal, que ela me ajudou muito já. E assim, era um trabalho leve. Porque eu chegava lá... E não era só o momento de relaxar, mas eram as conversas produtivas, a gente falando do reino, a gente... E eu tava no meio daquela bagunça da minha vida. E ali era um momentinho de paz que eu tinha e que eu ouvia Deus de um jeito tão leve. Um carinho do Senhor. Por isso que eu falo que, assim, todas as profissões a gente consegue ser bênção de Deus na vida das pessoas, né? E aí, lá nessa clínica, eu tinha muito isso, só que eu tava naquela bagunça da minha vida. E aí, Rodolfo falou, por que você não vai? Eu falei assim, amor, olha como que eu tô. Pelo amor de Deus, eu nem me maquiar, nem me arrumar, eu me arrumo. E eu tava nesse nível. E por isso que eu falei assim, não, isso precisa mudar. E é impressionante, quando a gente muda, quando a gente decide... Né? A gente sente prazer em se arrumar, de fazer o cabelo, de fazer uma maquiagem, porque eu não tava sentindo prazer nem nisso. E a gente consegue transbordar. Exatamente. Porque na medida que Deus vai curando a gente, vai fluindo Deus da gente. A gente fica com o brilho no olho de novo. Né? A Bíblia fala que quem crer em mim, de si mesmo, vai fluir rios de água viva. Do seu interior fluirão rios de água viva. Então, quando você começou a se aproximar mais de Deus, quando Deus foi fazendo mover em você, e você foi compartilhando em tempo real, sim, né? Em tempo real, aquilo que Deus estava colocando no seu coração, depositando em você, foi fluindo rios de água viva. Exatamente. Por isso que impactou as redes, por isso que as pessoas sabiam. Quem que ficou 104 dias sem açúcar, meninas? Todo mundo falou que era você. Coisa boa. Por quê? Elas estavam vendo assim, nossa, ela conseguiu, se ela conseguiu, eu também posso conseguir. Sim. Que legal a história dela, sabe? Então, assim, é exatamente nisso. Quando a gente crê no Senhor, quando a gente deixa Ele mudar a nossa vida, do nosso interior flui rios de água viva. Sim. E assim, eu costumo falar que a gente é igual cebola. Todo dia tem uma coisinha pra tirar da gente. É verdade, verdade. Nunca a gente tá pronto, sabe, Elisa? Todos os dias o Senhor vai aperfeiçoando o nosso caráter, aperfeiçoando o nosso coração, alinhando a nossa visão com a visão dele. O fato de Elisa ter passado por esse processo, né, tão intenso de se render ao Senhor, de renúncia, tudo isso que passou. Não significa que você não vai ser tentado novamente. Não significa que talvez você não vai se pegar em alguns momentos comendo mais açúcar do que você deveria. Sim. Mas a questão é, o Senhor ainda tem coisas que Ele vai trabalhar na minha vida enquanto eu viver. É verdade. Ele vai tirando as camadas, sabe? Tem coisas que eu pensei, nossa, pensei que Deus já tinha resolvido isso dentro de mim. Tem uma pendencinha ainda. Até você cair na situação e ver que você não... Deus, eu achei que eu tava preparada pra passar por isso tranquilo. Eu já tava pronta, eu tinha entendido. Não, verdade. tem uma coisinha ainda, Thaís, que eu quero trabalhar dentro de você. E Ele faz isso porque Ele quer nos levar para um próximo nível. Porque Ele quer nos levar para lugares que o nosso coração precisa ser totalmente dele antes dele nos promover. Porque senão Ele perde a gente de novo. Ele faz isso para que da nossa vida, outras vidas possam ser curadas também. Então, é o mover do Senhor. E eu queria te fazer uma pergunta aqui pra gente poder finalizar o nosso papo. Que conselho você daria para mulheres que sentem que perderam o controle sobre si mesmas? Mulheres que estão se sentindo assim no fundo do poço. Porque você viu que o fundo do poço tinha subsolo. Sim. Uma amiga minha fala Exatamente. isso. Ela descobriu que o fundo do poço tem subsolo. Tem subsolo, não tem como chegar mais ainda. Qual conselho Elisa Mello daria para mulheres que hoje se vê no fundo do poço, às vezes acima do peso,
olhando no espelho e detestando o que estão vendo, totalmente sem controle nenhum com a comida, sem força, quer, mas não tem força. O que você diria pra essa mulher hoje? Olha nos olhos dela. Aí, sim. Ó. Você. Gente, eu falo exatamente o que eu vivi, né? Porque eu era exatamente esse tipo de pessoa. Que tava sem controle, que tava me vendo repetindo padrões que eu não queria repetir mais. Só que não existe nada melhor do que você se colocar aos pés de Jesus. De você buscar um relacionamento mesmo íntimo. Um relacionamento de você poder chorar. Porque vai ter momentos na sua vida, é muito bom a gente ter ajuda de pessoas. A gente ter com quem contar, a gente ter com quem chorar. Mas vai ter momentos que você não vai ter nem com quem chorar. E se você sentir que Deus não é suficiente para você chorar, se render aos pés dele, aí tá o problema. Porque eu tinha esse hábito. Uhum. Eu tinha sempre alguém para chorar. Uhum. Até eu me ver numa posição que eu não tinha... Não que eu seja uma pessoa sozinha, mas naquele momento... eu não tinha quem eu queria ali pra contar, entendeu? Uhum. E eu falei, Deus, é com o Senhor mesmo. Bora. Você assim, ele era a pessoa certa. Exato. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque ele me mostrou caminhos diferentes do que eu tava enxergando naquele momento. E assim, não existe nada melhor. E é você começar a cuidar de você mesmo de dentro pra fora. Uhum. Não tem como, gente. A gente só querer o externo. Eu tenho que emagrecer, eu tenho que fazer isso, eu vou tomar isso, vou fazer aquilo. E você não cuidar do interno. Porque, assim, você vai resolver um problema temporário. Uhum. Foi o que aconteceu comigo. Eu fiz a bariátrica, resolvi um problema temporário, emagreci, mas a minha mente não estava curada. E aí, por isso você voltou? Voltei pro padrão. E, assim, às vezes pode até demorar um cadinho, mas vai voltar, porque você não foi tratada por aquilo, entendeu? Exatamente. Então, assim, eu acho que o melhor remédio é Jesus mesmo. É mesmo. É o melhor remédio. Tem paciente que chega lá no consultório, Elisa, buscando emagrecimento, obviamente, buscando uma dieta, buscando uma conduta, buscando uma suplementação. E às vezes eu olho pra ela e falo assim, você precisa de Jesus. Exatamente. Sabe, eu tento assim, né? Vamos lá, Thaís. Vamos tentar. Como que você vai fazer aqui pra você poder... E foi muito bom, porque eu parei de colocar minha dependência nas pessoas. Porque eu tinha esse hábito. Eu colocava minha dependência das pessoas. Só que nós, humanos, somos humanos. Nós erramos, nós falhamos. E aí eu me frustrava, entendeu? Uhum. E aí isso me paralisava, me travava. E dessa vez eu fiz diferente. Eu coloquei minha dependência totalmente. Olha aí, ó. Mudou. Eu coloquei minha dependência totalmente em Deus. E aí ele mudou tudo, entendeu? E eu tô nesse processo ainda. Tô nesse cebola, processo. Tá arrancando as camadas. Tô sendo forjada ali, né? Tem uns cultos que eu falo assim, Senhor, eu precisava disso. Né? Que eu falava assim, tô sendo, né, forjada. Mas é um processo eterno, né? Com certeza, enquanto a gente viver. Elisa, eu tenho algo pra você. Ai, que legal. Esse livro diz assim, comer ou não comer? Liberdade para fazer escolhas no temor de Deus. Olha. Eu tenho presenteado algumas pacientes, quando elas chegam em alguns estágios. Sim. Não são todas. Então, elas vão ver aqui, mas eu não ganhei. Uhum. Em algum estágio, você vai ganhar, quando você estiver precisando. Sim. Então, eu sempre deixo um recado para elas, depois da nossa conversa, depois da nossa consulta. E hoje, a partir da nossa consulta, eu tenho um recado para você. Sim. Elisa, você é uma mulher amada. O seu passado não define o seu valor. Aceite o perdão de Deus. Amém. E ofereça o seu perdão e o seu amor para a Elisa de 11 anos. Nossa. Forte. Com carinho,
sua primeira Nutri. Que linda! Muito real isso. E uma das primeiras pacientes também. É verdade! Ai, que lindo! Muito Amei bom, demais. muito Obrigada. bom. Que bom que você aceitou esse convite. Ai, tô Obrigada muito por feliz. ter realmente deixado o Senhor trabalhar na sua vida. Que você continue nesse processo de se aproximar, se achegar, de obedecer ao Senhor, independente do que você possa estar perdendo, que possa estar em jogo, porque sempre vale a pena. Sim. É melhor obedecer do que É sacrificar. verdade. E que esse encontro aqui de hoje sirva de inspiração para vocês. E eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você aprendeu com a Elisa, o que você aprendeu com a gente, o que Deus falou no seu coração. E se você quer se desafiar também, né, Elisa? Com certeza, gente. A fazer aí 90 dias, 100 dias. Vale a pena, hein? Vale a pena. Compartilha aí com a gente se você está disposta. E vai ser um prazer. E se você ainda não segue aqui o nosso perfil, né, nosso canal, se inscreva, porque você me abençoa. É verdade. Então, eu te abençoei hoje, me abençoe. Vai aí, compartilha no grupo da família esse podcast, manda pra uma amiga especial que precisa disso, essa palavra. Não para em você a benção não, minha filha. E é isso, ó. Um beijo da Nutri. Ó, gente, muito obrigada, Thaís. Obrigada mesmo. Foi um que Deus prazer. continue abençoando sua vida. Amém. Esse trabalho lindo que você tem, porque você não ficou na sua zona de conforto ali da sua profissão. Então, você tá fazendo além pra agregar, pra somar na vida das pessoas. E Deus vai te honrar cada vez mais por isso. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Estamos juntas. Beijo. Tchau. Tchau.